Bom dia, oitavo ano, bom dia, turma. Estamos aqui, né? Iniciando aí mais uma semana, graças a Deus. Quero agradecer a participação de vocês, né, nos jogos. Vocês foram excelentes, gostei da participação de todos, né? Todo mundo aí. E foi um momento legal, tá? Fiquei muito feliz. Vamos iniciar a semana, né? Quero desejar que seja uma semana de muito conhecimento, uma semana produtiva, também que seja uma semana tranquila, né? Uma semana aí abençoada e que a gente consiga vencer essa semana, tá? O que é que eu tenho para dizer a vocês? Vamos lá. Vamos trabalhar com o livro de gênero, tá? Já estudamos esse assunto, porém não nos aprofundamos. Foi sobre o poema, tá? Estudamos esse assunto no livro de língua portuguesa. Só que vamos utilizar hoje o livro de gênero, tá certo? Vamos lá, vou recapitular, vou explicar para vocês o que é que vem a ser poema. A gente vai recordar, vai relembrar esse assunto, tá? Então, poema. Poema é o quê? Tá? O que é poema? Poema é uma obra literária, tá? Que pertence ao gênero da poesia e cuja a apresentação ela pode surgir em forma de versos, que são as linhas ali, estrofe, que é o conjunto de versos, tá? Ou prosa. E tem a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Um poema, ele possui uma extensão variável, né? E ao longo do texto expõe temas, né, variados em que há enredo e ação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem uma ideia de que poema vem a falar só de amor, mas não, tá? Então, poema, gente, ele pode ter vários temas, tá? Pode ser relacionado à natureza, pode ser relacionado ao preconceito, tá? Diversos temas, tá? Então, assim, e escritos também de uma linguagem que pode sensibilizar e emocionar o leitor, né? Então, o texto poético, ele tem uma forte relação com a música, tá? Acredito que eu já falei isso para vocês, que muitos dos poemas, eles foram convertidos em canções, tá? Porque foi acrescentada a música a eles, né? Geralmente se apresenta em forma de versos e estrofes com rima e ritmo, tá? Também tem a prosa poética, tá? Que tem o caráter da poesia, né? Devido aí ao efeito emocional que é provocado pela linguagem. E onde foi que surgiu o poema, gente? Vocês ainda recordam? Vocês lembram? Ou professora, já faz tempo, a gente não lembra. Tá? Então, o gênero aí, poema, ele surgiu na Grécia, tá? Na Grécia Antiga. Então, todas as produções literárias, tá? Gêneros épicos, lírico e dramático, eram considerados poemas, tá? Os poemas de Homero, né? Presente nas obras aí de Ilíada e Odisseia, tá? São considerados os primeiros grandes textos épicos ocidentais, tá? Já o poema lírico, gente, que era designado, né, para ser cantado, tá? Ao som da lira, tá? Então tinha ali um instrumento e a pessoa iria cantando, né, declamando ali os poemas. Então originou o gênero, né, de arte que hoje a gente entende como lírico, tá? E os poemas dramáticos, né, eram escritos em forma de versos para serem ensinados, tá? E aqui no Brasil a gente tem alguns poetas, né, poetisas também muito famosos. Acredito que vocês já tiveram contato com a obra de algum deles. Se não tiveram, por favor, leiam. Leiam um poema, né? Então, leia algo sobre a vida deles, tá? Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, tem o Ferreira Goulart também, tem o Fernando Pessoa, tá? Esses são dos
poetas mais reconhecidos, tá? E o poema, gente, é, portanto, um gênero textual que apresenta delimitações, tá? Tal qual os demais gêneros do universo, né? Literário, como o conto e a crônica. Mas para a poesia, que pode estar contida ou não contida no poema, haja vista que nem todo poema é dotado de lirismo e beleza, tá? E não existem limites. Vamos lá, eu vou ler um poema aqui de Carlos Drummond de Andrade, tá? Que é Ausência. Por muito tempo, achei que a ausência é falta. E lastimava ignorante a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço, e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Eu falei para vocês que é de Carlos Drummond. Então, ausência, né? Quando a gente escuta essa palavra, a gente já remete o que é a solidão, que alguém foi embora, que você está só. Só que a gente fazendo uma análise, né, desse texto aí, você percebe que o autor ele quer dizer que a ausência, né, que no início ele achava que era falta de algo, mas não. Então, já não precisa se lastimar. Então, não há falta na ausência, tá? Você tem a si mesmo. Você tem que saber conviver com você, né? Saber lutar por você. Então, é você para enfrentar os seus problemas, enfrentar as suas dificuldades, tá? Então, não é ausência se você tem a si mesmo, tá? Então, ninguém pode roubar, tá? Esse pensamento de você. Então, é o que o autor ele quer nos passar, tá? Vamos lá. Também tem esse poema aí de Fernando Pessoa, tá? Que é Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sente bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Então aí, né, Fernando Pessoa. Só que hoje eu não vou falar de Fernando Pessoa, tá? Eu vou falar de Castro Alves, tá? Então Castro Alves, ele foi um poeta brasileiro. Primeiro, por que eu vou falar de Castro Alves? Tá? Não sei se vocês já tiveram algum contato com ele. Eu vou falar porque na página 34 a gente vai ver uma obra dele, que é A Canção do Africano, tá? Então, Castro Alves, gente, ele nasceu aí em 1847, tá? Foi um poeta brasileiro representado na terceira aí, geração romântica do Brasil. É o poeta dos escravos, tá? Que expressou em suas obras a indignação e aos graves problemas, né, sociais do seu tempo, tá? Então, ele, né, a característica da sua obra é que é a maior figura do romantismo. Desenvolveu uma poesia sensível, né, aos problemas sociais de seu tempo e defendeu as grandes causas da liberdade e da justiça. Olha o que eu falo, que poema nem sempre está voltado a amor, assim, de uma pessoa para outra, tá? Mas ele o quê? A característica da obra dele era o quê? Sensível aos problemas sociais, tá? De seu tempo. Também ele defendeu muito o negro, tá? Por isso que a gente vai ler a canção do africano, tá? Então ele denunciou a crueldade, tá? Da escravidão e clamou pela liberdade, dando ao romantismo um sentido social e revolucionário, tá? Que o aproximava do realismo. Sua poesia era como um grito explosivo a favor dos negros,
sendo por isso denominado poeta dos escravos, tá? Sua poesia é classificada como poesia social, que aborda o tema do inconformismo e da abolição da escravatura, através da inspiração épica e da linguagem usada e dramática, como nos poemas Vozes da África e Navios Negreiros, tá? Da obra Os Escravos, que ficou inacabada, né? Então tem algumas obras aí, a Canção do Africano, que é a que a gente vai ver agora, a Cachoeira de Paulo Afonso, a Cruz da Estrada, Adormecida, Amar e Ser Amado, Amemos, Dama Negra, As Duas Flores, Espumas Flutuantes, tá? Então a gente vai ver na página 33, né, do livro de gênero, tá, gente? Página 33. Vamos lá. A gente começa com o poema aí de Fernando Pessoa, tá? Cartas de Amor. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera no tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Vamos lá. Primeiro quesito, tá? No início do poema, Pessoa, né, Fernando Pessoa, deixa claro o conteúdo do texto, desdenhar das cartas de amor. Aí, você concorda com essa afirmação? Porque no primeiro momento ele diz que são ridículas. Todas as cartas de amor são ridículas, tá? Então, não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Então, a princípio, ele começa ali a desdenhar, ele começa a falar nesse tom. E depois ele já assume um papel ali, né? Que só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Ele já inverte o papel, tá? Aí você vai dizer se realmente você concorda com essa afirmação. Segundo quesito. No verso, todas as cartas de amor são ridículas. Que palavra do trecho pretende torná-lo uma afirmação que não pode ser contestada? Todas, tá? Terceiro, retire um verso do poema que mostre o eu lírico se baseando em sua própria experiência sobre cartas de amor. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, tá? Segundo o eu lírico, qual fato faz com que as cartas de amor sejam ridículas? O fato de o amor ser real torna as cartas ridículas. Vamos lá, leia o trecho abaixo. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. O que quer dizer a palavra esdrúxula, tá? Que se encontra fora das regras usuais ou comuns, tá? Que sentimento você considera, né? Você considera o quê? Aí a gente vai passar para o momento online e depois a gente vai debater um pouquinho, tá? Vamos agora ver essa canção do africano, tá, gente? Lembrando que eu coloquei a canção toda, tá? O poema todo aí. E vocês não tem ele todo. O de vocês acabam, acho que é na quinta estrofe. Mas vamos lá. Lá na úmida senzala, sentada na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo o seu canto. E ao cantar, corre-lhe em pranto saudades do seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar, e a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não o escutar. Minha terra é lá bem longe, minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita,
mas a outra eu quero também, eu quero bem. O sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda a areia. Ninguém sabe como é belo ver de tarde a pá passeia. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro. A gente lá não se vende como aqui, só por dinheiro. O escravo calou a fala, porque na úmida sala o fogo estava a apagar, e a escrava acabou seu canto para não acordar com um pranto o seu filhinho a sonhar. O escravo então foi deitar-se, pois tinha de se levantar-se bem antes do sol nascer, e se tardasse, coitado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. E a cativa, desgraçada, deita seu filho calada e põe-se triste a beijá-lo, talvez temendo que o dono não viesse em meio do sono de seus braços arrancá-lo. Então aí, né, Castro Alves, gente, tá? A canção aí dos escravos, tá? O que é que a gente pode tirar desse poema? Deixa eu dizer logo uma coisa a vocês, tá? Esse poema, gente, ele foi escrito em 1863. 1863, tá? Então, o tema, né, é o africano exilado aí, tá? De sua terra e que tem de se encontrar nas terras brasileiras, ou seja, o poema mostra a solidão, tá? De um povo oprimido em uma terra estranha. Nesse poema também a gente vê a contradição entre a África e a liberdade, né, da América aí, devido à escravidão. São formas encontradas, né, pelo cativo de não perder de si, tá? Então, o que a gente pode tirar disso? Neste poema, né, o que há de mais interessante é o fato do poeta dar voz ao escravo, tá? Então, Castro Alves, ele foi conhecido como poeta dos escravos, né, devido a isso, tá? Então, este poema é composto por 9 estrofes, tá? O de vocês não tem todas. Então, sendo que as 2 primeiras e as 3 últimas têm 6 versos cada, tá? E as demais estrofes são quartetos. Percebe-se justamente essas estrofes de 4 versos, né, são cedidas à voz do africano cativo, né? Então, foi um poeta, né, que deu voz ali e que representou, né, ele abraçou a causa, né, dos negros, tá? Então vamos lá, vamos tentar fazer as atividades. Primeiro quesito, atualmente o racismo se constitui como um crime inafiançável. Para você tornar essa prática um crime, é suficiente para eliminá-lo da nossa sociedade? Gente, essa resposta é pessoal, mas eu vou dizer que não, tá? Por quê? Primeiro, a gente sabe aí que realmente a justiça está aí, né? Para todos, independente de classe, de tudo. Mas a gente vê tanta coisa e vê que a justiça é falha, tá? Colocada uma lei, né, para beneficiar alguém, tá? Então, quando você passa por uma situação dessa, você tem que ter prova, tá? Não é bem simples. Você tem que ter prova. Essas provas não podem ter testemunhas, né? Quando eu digo prova, não pode ter grau de parentesco com vocês. Então, a situação é complicada. Existem leis. Primeiro, que não era nem para existir. Era para a pessoa em si, né? O ser humano aí, ele ter consciência de respeitar
Respeitar as pessoas, respeitar a cor da pele das pessoas, o cabelo das pessoas, se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra. Então, você se colocar no lugar do outro. Você não é obrigado a gostar. Mas também você não pode sair e tá dizendo que não gosta, né? Apontando, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não. Aí foi preciso criar, né? Uma lei onde vai ser difícil de eliminar, né? Esse é o meu ponto de vista, não sei de vocês. Vamos lá. Na segunda estrofe, segundo quesito, tá? Na segunda estrofe do poema, quando a música é cantada a uma criança no colo de sua mãe, que a esconde, né? Qual é o motivo desse comportamento? Gente, como a canção era permeada de pranto, ela preferiu escondê-lo para que não a escutasse, tá? Terceiro quesito. A saudade é um tema caro, né, em Castro Alves. E no poema A Canção do Africano não é diferente. Analisando a primeira estrofe do texto, há uma lembrança regada à melancolia. Que lembrança é essa, tá? O eu lírico, gente, ele apresenta uma negra que, estando na senzala, cantava uma música que fazia lembrar a sua terra, tá? Quarto quesito. Qual foi a maneira que o povo africano usou para não deixar apagar a lembrança de seu povo? Cantar músicas que os faziam recordar sua origem, tá? Quinto quesito. A canção do africano faz referência a outro poema, também enquadrado na estética do romantismo, tá? Que é a escola literária do século XVIII, tá? Aí vocês vão fazer uma pesquisa e vai retirar do poema de Castro Alves a estrofe que comprova isso, tá? É a Canção do Exílio, tá, gente? Que é de Gonçalves Dias. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, têm suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. Vamos agora para o texto 3, tá? Tá de Flor Bela aí. Vamos lá. Eu sou aqui no mundo, anda perdida. Eu sou aqui na vida, não tem norte. Eu sou a irmã do sonho e desta sorte sou a crucificada, a dolorida. Sombra de névoa, tênue e esvaecida. E que o destino amargo, triste e forte, impele brutalmente para a morte. Alma de luto, sempre incompreendida. Sou aquela que passa e ninguém vê. Sou a que chamam triste sem o ser. Sou a que chora sem saber porquê. Sou talvez a visão que alguém sonhou. Alguém que veio ao mundo para me ver. E que nunca na vida me encontrou. Vamos lá. Na primeira estrofe do poema, o eu lírico se identifica como uma mulher, tá? Então, que anda perdida em busca de sua própria identidade. Há dois adjetivos que remetem a isso, tá? Então, essas palavras são crucificada e dolorida. Segundo quesito, quais os termos que o eu lírico usou para caracterizar seu desespero pela vida? Você vai citar pelo menos 4. Escuridão, névoa, amargo, triste. Terceiro, entre os sentimentos a seguir, identifique aquele que mais se aproxima da temática do poema. Tristeza, né, gente? Quarto quesito, leia. Sou, talvez a visão que alguém sonhou. Alguém que veio ao mundo para me ver e que nunca na vida me encontrou. Considerando o poema como um todo, a palavra alguém destacada nessa estrofe pode ser entendida como a pessoa amada que a poetisa não conheceu, tá? Quinto quesito. Ainda considerando a estrofe analisada na questão anterior, é correto afirmar que a palavra talvez expressa uma dúvida do eu lírico, tá? Então é letra A. Pois bem, gente, a nossa aula ela vai encerrando por aqui, nosso vídeo. Daqui a pouco iremos nos encontrar no momento online. Então a gente vai debater mais um pouco essa questão. Quero saber o ponto de vista de vocês, o que é que vocês acham, tá? Então vou me despedindo de vocês e até já no momento online, tá certo? Beijos e até daqui a pouco.